Fala galera, chegou a vez de falar de hexágono regular inscrito e circunscrito. Segue o jogo. Para finalizar os polígonos regulares inscritos ou circunscritos à circunferência, a gente vai falar agora do hexágono regular, né? Ou algumas pessoas chamam de hexágono regular. Eu prefiro o hexágono regular, né? Inscrito ou circunscrito. Para começar com hexágono inscrito, né? Não coloquei aqui, mas vai ficar subentendido, né? O hexágono regular inscrito na circunferência, beleza? Novamente, a definição é a mesma. Todos os vértices desse hexágono são pontos da minha circunferência, tá ok? Então, o hexágono está dentro da circunferência. O que a gente pode extrair disso? Eu tenho aqui a medida L do hexágono, certo? O apótema do hexágono, a distância de seu centro até o ponto médio do seu lado, beleza? Outra coisa que a gente já falou em aulas passadas, o hexágono regular, ele pode ser dividido em triângulos equiláteros, né? Esse lado aqui tem a mesma medida do lado do hexágono, né? O lado do triângulo tem a mesma medida do lado do hexágono. E o raio da circunferência, você vai ver que coincide com esse lado aqui, ó. Então, o que eu posso dizer com relação ao lado do hexágono regular e do raio da circunferência em que ele está inscrito? O raio é igual ao lado, né? A medida do raio coincide com a medida do lado do hexágono, beleza? O apótema, a definição de apótema, né? O valor do apótema é sempre o mesmo. L raiz de 3 sobre 2. Só que como o lado é igual ao raio, eu obtenho que o apótema é igual ao raio da circunferência multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Como uma fórmula extra, se eu, nessa fórmula aqui eu isolo o raio, eu obtenho que o raio é igual a 2 raiz de 3 vezes apótema, tudo isso dividido por 3, beleza? Então aí as fórmulas do hexágono regular inscrito na circunferência. Passando para o hexágono circunscrito, agora o hexágono está fora da circunferência, né? Todos os seus lados são tangentes a essa circunferência. Tá ok? Tá aqui os 6 lados, cada um com seu ponto de tangência aqui, desconsiderando aí qualquer imperfeição do meu desenho. Beleza? O apótema continua a definição mesma, né? Distância do centro até o ponto médio de um dos lados do hexágono. Mas se a gente reparar aqui, ó, essa distância também coincide com o raio da circunferência. Nesse caso, então, a primeira fórmula que a gente vai obter, a apótema do hexágono, é igual ao raio do hexágono. Tudo bem? Como a medida do apótema de um hexágono é igual a L, o lado do hexágono, raiz de 3 sobre 2, a gente pode substituir, né, aproveitando essa igualdade aqui, e obter que o raio é igual a L, raiz de 3 sobre 2. Para finalizar as fórmulas, isolando o lado nessa fórmula aqui, a gente vai obter o seguinte, ó, o lado do hexágono é igual a 2 raiz de 3 vezes o raio da circunferência, tudo isso dividido por 3, beleza? Então aí todas as fórmulas que relacionam apótema, lado e raio de hexágono regular, sendo ele inscrito na circunferência ou sendo ele circunscrito à circunferência, beleza? Vamos de exercício. Hexágono regular circunscrito é um hexágono desse tipo aqui, ele está fora da circunferência, né? Ele está contornando essa circunferência. O lado desse hexágono mede 7 centímetros. Quer que calcule a área do círculo determinado pela circunferência em questão, né? Eu quero ver qual é a área desse círculo aqui, né? Vamos fazer o desenho aqui. Tem o círculo, o hexágono. Vamos fingir que ele é regular aqui. Circunscrevendo esse círculo, eu quero descobrir essa área aqui, né? A área desse círculo. Beleza? Sabendo a medida do lado do hexágono, eu posso relacionar ele com o raio da circunferência através de uma dessas fórmulas. Eu vou escolher essa aqui, que já tem um raio isolado, né? O raio da minha circunferência é igual à medida do lado vezes a raiz de 3 sobre 2. 7, que é o valor da medida do lado, multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Beleza? Para calcular a área desse círculo, então, a área é igual, reescrevendo a fórmula aqui, ó, πr ao quadrado, área π vezes
tudo isso aqui, ó, que é a medida do raio elevado ao quadrado. 7 raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. A gente obtém ali, ó, como eu tenho só multiplicações e divisões ali na minha potência, né, na base da minha potência, eu vou calcular o quadrado de todo mundo ali separado, né? 7 ao quadrado, 49. Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. 2 elevado ao quadrado, 4. Ainda tem o π multiplicando aqui. Se eu resolvo todas essas contas, eu obtenho 147 π sobre 4. Não tem como simplificar aqueles dois números. Você pode dividir ali, né, 147 por 4, só que essa divisão não vai dar exato. Então eu vou preferir manter daquela forma. Do jeito que eu fiz ali, tá tudo errado, porque eu esqueci a unidade de área, né? Agora sim, tá tudo certo. A área desse círculo aí em questão é 147 π sobre 4 centímetros quadrados, beleza? Como exercício aí, novamente eu vou ter uma circunferência de 10 centímetros e eu quero que você determine o valor do lado e da apótema do hexágono regular inscrito nessa circunferência. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!